Assim diz o Senhor, se não voltar enquanto é tempo, vai morrer. Oi, 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 amores, graça e paz. Aqui estou com mais um vídeo para vocês. Vocês viram aí o título, né, desse vídeo. Eu postei esse vídeo no Shorts, mas tem uma pessoa que falou assim: Natália, fala sobre esse vídeo. Porque muita gente, muitas das vezes, né, Deus fala, Deus usa quem quer e quem a gente menos imagina. Deus não usou a mula para falar com Balaão. Deus faz o que ele quer na hora que ele quer e faz o que ele bem entende, entendeu? E eu sou testemunha disso, gente, porque, para quem não sabe, eu não podia ser mãe, né? E meu filho é um milagre de Deus na minha vida. Meu filho é promessa de Deus na minha vida. Eu sou casada, já tenho 18 anos. E depois de 13 anos que Deus revelou, Deus usou várias pessoas para falar comigo. Por isso que eu falo. Tem muitos profetas, tá? De Deus aqui na terra. E quando Deus usa para falar com você, igual ele fala na palavra, quem tem ouvido, ouça. Ouça, gente, ouça, porque Deus não é brincadeira. E quando ele usa alguém para falar, para te alertar, principalmente, isso é muito sério. Eu já vi muitas pessoas que não deu ouvido e aconteceu o mesmo que aconteceu com esse menino. Eu em 2013, eu lembro que uma vez estava tendo uma campanha na igreja, no sábado, e eu fui, que chamava Tarde da Bênção. E eu com meu marido, meu sonho sempre foi ser mãe, né, gente? Sempre foi ser mãe, ter filho e... Enfim, o sonho de toda mulher é ser mãe, principalmente quando você é casado, né? Então, o que que acontece? Eu pedia muito para Deus que eu queria um filho e comecei a procurar medicina, recursos onde não era para mim ter procurado. E Deus havia usado irmão e irmãos para falar comigo. Teve uma vez que, quando Deus usou a irmã para falar comigo nesse dia desta campanha, da Tarde da Bênção que eu fui, filho quietinho, amor. Na Tarde da Bênção que eu fui, que Deus usou a irmã Ana Maria, eu nunca vou esquecer disso, para falar que ele iria me dar um filho, iria ser um varão, mas que iria ser no tempo dele e na hora dele, que não iria ser no meu tempo e nem na minha hora. E a gente, quando Deus promete, você acha que a bênção vai chegar, ele te falou hoje, vai chegar amanhã. Não, o tempo de Deus não é o seu tempo, a hora de Deus não é a sua hora. Então, você tem que apenas ter fé e confiar. Porque eu falava assim, ai, mas já faz tanto tempo e até hoje nada, mas eu esqueci de uma coisa, Sara teve filho com 90 anos, né? Então, se Deus quisesse me dar, a hora que eu tivesse lá com 70, 80, 90 anos, ele me dava também. Só que o que acontece foi quando eu menos esperei. Deus, quando ele vai te dar algo, ele te prepara. E ele prepara, gente, porque ele me preparou. Ele me preparou, me levou para o lugar certo para me mandar meu filho. E ele fez um milagre, o milagre aconteceu. E eu nem imaginava. Os médicos já haviam falado que seria impossível, seria mais fácil eu ganhar nesse negócio de Mega Sena aí do jogo do que ter meu filho. Porque o problema não era só em mim, era também no meu esposo. Meu esposo tinha os esperma tudo morto. Eu tenho exames lá guardado lá no Brasil, na casa da minha sogra, tudo que comprova. Eu com as 2 trompas obstruídas, não passava. Cisto nos 2 ovários, não, seria impossível da gente ter filhos, né? Para a medicina, mas não para Deus. Porque Deus, ele plantou a semente dele aqui
Como eu sempre profetizava também, gente, igual eu falo, profetiza. Sabe, da mesma forma que você consegue falar coisas ao contrário, pare com isso, fale tudo ao seu favor. Espírito Santo, plante aqui a semente da vida, limpa os meus ovários, sabe? Limpa o meu útero. Então, eu sempre falava eu sempre tive uma intimidade assim com o Espírito Santo para conversar com Deus. E Deus sempre ouve, independente de qualquer coisa. E veio, meu filho veio. Quando nós assustou, a semente já estava aqui plantada e eu passando mal, emagrecendo e nem sabia. As minhas regras já estavam atrasadas, porque eu não dava muita bola, porque como eu tinha cisto nos ovários, ela nunca vinha mesmo, era tudo desregulado, então e eu fazendo tratamento dos rins, porque os médicos falaram que eu tava com problema dos rins, porque eu tava passando muito mal e emagrecendo. Quando eu fui ver, o doutor me pediu o exame dos rins, eu fui fazer, eu estava grávida, era o meu filho. O meu problema dos rins era o meu filho. Eu fiquei muito assustada naquele dia, fiquei sem reação, porque ela começou a me fazer um monte de perguntas antes de falar que eu estava grávida. Natália, você é casada? Você tem filho? Eu falei, não, eu não tenho filho, mas eu sou casada, mas o médico falou que eu não podia ter. Mas como eu falei para vocês, Deus já havia prometido. E quando Deus promete, Ele cumpre. Tá? Porque Deus não é como o homem que fala e não faz. Deus te prometeu, Ele vai cumprir, independente de qualquer coisa. Você pode ter certeza. Pode o céu e a terra passar, mas a promessa que Deus fez na sua vida, Deus vai cumprir. Você pode ter certeza que Ele vai. E hoje, olha aí, tá aqui minha semente que Deus plantou, que o Espírito Santo plantou. Esse ano ele faz 7 aninhos, né? É uma benção, é muito sensível, viu, gente? Pro Espírito Santo também. Você tem que ver ele falando, quando eu falo de Deus para ele. E eu oro muito pelo meu filho também, porque a gente tem que orar, né? Pela família da gente. E a gente tem que ter fé, depositar toda a nossa fé, toda a nossa esperança em Deus. Tá? Não reclame de nada, dê ouvidos quando Deus usar profeta para falar com você. Eu sei que tem pessoas que às vezes falam coisas que é da carne, mas peça discernimento para Deus, porque Ele dá. Peça sabedoria, peça para Deus mostrar para você, para Ele não te deixar enganado, porque Deus não deixa a gente enganado. E para vocês terem noção, esse menino foi avisado no culto e depois de alguns dias, né, de algumas semanas, a mãe dele voltou lá para falar. E a irmã ainda avisou ele que ele estava com o coração endurecido, que Deus queria, né, trabalhar na vida dele, queria que ele desse lugar e que ele ouvisse. Mas, infelizmente, né, o inimigo levou. Mas é o que a gente fala. Nunca é tarde, né, para você se arrepender e escolher o caminho certo para você caminhar. Nunca é tarde, gente. Nunca é tarde, eu falo. Nunca é tarde. Vocês lembram quando Jesus Cristo estava sendo crucificado? Do lado dele na cruz, tinha aquele outro homem lá. E ele pediu perdão. E foi salvo. Então, nunca é tarde para você reconhecer seus erros, se arrepender de verdade, porque Deus conhece o coração de todos nós. O Espírito Santo, antes de você pensar algo, Deus já sabe o que você vai pensar. Então, vigie, tome cuidado. Então, vamos ver esse testemunho, essa pregação, porque é muito forte. E eu já volto aqui pra gente falar mais. Assim diz o Senhor, se não voltar enquanto é tempo, vai morrer. Meu filho, prepara o meu espírito.
endurecido. Então, no dia 23/5, a mãe dele voltou na igreja para falar que ele estava morto. Então, é o que eu falo, um amor de pai e mãe é um amor muito especial que Cristo gerou na humanidade e fez surgir. Esse amor inexplicável, que só Ele mesmo pode explicar, né? E vocês viram que a mãe dele fez questão de ir na igreja. E eu achei muito lindo da parte dela fazer isso, sabe por quê? Para ela alertar mais jovens que Deus tem falado, alertado e não tem dado ouvido à palavra, não tem dado ouvido ao chamado de Deus. Porque é o que a gente fala, Deus é amor, mas Ele é justiça, mas a gente não pode nunca falar que Deus, Ele quer o mal das pessoas, porque Ele não quer isso, Ele quer nos salvar, Ele quer nos resgatar. Hoje eu vi uma pregação onde o pastor falava assim que nós, sem Cristo, somos como peixe fora da água, a gente morre, entendeu? Então nós precisamos da água, de estar dentro da água, e a água é Cristo. E a gente não pode trocar isso por nada, porque é muito importante, gente, é o que eu falo. Não importa a forma que você está, o que você tem feito, não importa. Vá da forma que você está. Não é placa de igreja que vai te salvar, não é o pastor da igreja que vai te salvar, não é. Salvação é individual, depende de você, entendeu? Somente de você. Então vá, procure a Cristo, entregue sua vida para Cristo. Renuncie sim, vai ser um processo, mas vai ser um processo prazeroso, maravilhoso, porque você tem que ter a certeza de que Cristo, de que Deus está junto com você. E Ele não vai te abandonar em momento algum, porque nós abandonamos Ele, mas Ele nunca nos abandona. Ele sempre está do nosso lado, independente de qualquer situação, de qualquer coisa, tá, gente? Então é isso, fiquem todos com Deus. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho de notificação para você receber todos os vídeos que eu fizer, tá? Aqui para vocês. E me segue lá no Instagram, que eu fiz no Instagram novo, Abençoados Deus. Me segue lá. Beijo, gente. Fiquem com Deus.